Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Que alegria hoje, mais uma vez, Roseles, Beatriz, Cris, Maria Roseli. Que alegria hoje poder estar com vocês aqui. Silvana, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, te guarde. Salete, Zezo, que alegria estar na tua companhia, Zezo. E hoje nós colocamos, Helga, nossa vida aos cuidados de Deus e pedimos que Deus olhe por nós, pela nossa vida, e queremos também, sentir esta presença tão bonita de Deus junto de nós, junto da nossa casa. Seja bem-vinda, Bel, Orlando, Vanessa, bom dia, que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos todos vocês que aqui estão. Hoje, com alegria mais uma vez, nós queremos iniciar esse momento de oração. Clarice, Roseles, mais uma vez, nesse momento de oração, nossa vida aos cuidados de Deus, nós colocamos. Edson, Isabel, seja bem-vindo. André, Ivone, Geni, bem-vinda. Que Deus possa abençoar sempre a vocês. E queremos, mais uma vez, sim, nos colocar na presença de Deus. Hoje é um dia bastante bonito para a igreja. Hoje nós celebramos Santa Paulina e é por isso que nós queremos então, Josiele, rezar também por esta intenção. Ao rezar e olhar por Santa Paulina, nós aprendemos muitas coisas bonitas, Isabel, desta santa. Desta santa, Alisson, Elísia, Gilmar, Luiva, Vânia, rezando por você, Vânia. Não deu tempo de eu responder a tua mensagem, Vânia, mas estou já em oração por vocês também, tá? Tudo vai dar certo. Joel, rezando por você. Isabel, pela sua vida, por todos que estão ao seu redor. Andréia, Luiva, rezo por vocês também. Vilma, Marilene, Iliane, coloco você na presença de Deus. Silvane, Luiz Henrique, Marilda, colocamos nossa vida aos cuidados de Deus. Ângela, e dizia que hoje sim, hoje, Karina, nós celebramos alguém bastante especial. Santa Paulina que viveu nesta região, trabalhou, Leoni, Ivana, Rosane, Marilei, Luana. Santa Paulina conviveu nesta região. Hoje nós também rezando e olhando por Santa Paulina, a gente reza, sabe, Antônia, Bel, a gente reza por todos aqueles que estão se tratando do câncer, Santa Paulina é a intercessora de todo aquele que se trata do câncer, porque em vida Santa Paulina cuidou, de pessoas que eram acometidas desta doença, aliviou o fardo, a cruz. Por isso, Marlene, Osni, Arlete, Ariberto, por isso, Amanda, Um abraço no Binho, um abraço na Du, no Júnior. Por isso, Carmen, Nilda, Isabel, Vânia. A gente hoje olha para Santa Paulina e a gente pede, Alecilda, A gente pede a sua intercessão para nós, Valtrudes, Marildes, Vânia. Pedimos, Isabel, a intercessão de Santa Paulina para a nossa casa, para a nossa vida. Samara, Josnei, rezando por você, nessa intenção que você coloca aqui. Maria Inês, Marilda, colocando na presença de Deus. Daniela, rezando por você, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja sempre. Suzana, Sandra, Andréia Lúcia, Lisete, rezando por você. Aprendemos também, Cláudia, aprendemos coisas bonitas com Santa Paulina. Uma outra frase de Santa Paulina que eu particularmente gosto e carrego sempre no meu coração, Laire, é esta: mesmo se venham ventos contrários, não desanimeis jamais. Mesmo se venham ventos contrários, não desanimeis jamais. Vânia, Silvana, Dona Sueli, de Santa Paulina. E assim, Jaqueline, que nossa vida
aos cuidados de Deus nós também colocamos. Diante dos ventos contrários, diante dos desafios, Ana, diante de tantas situações, Roseli, Luísa, a gente também precisa, Irione, se agarrar em Deus, seguir com força, sabe? Por isso, hoje a igreja celebra com muita alegria Santa Paulina. Olhamos para esta mulher que soube se doar, se dedicar. Hoje, Márcio, hoje, Antônia. Nós também olhamos para o Evangelho, que daqui um pouquinho eu vou compartilhar com você. O Evangelho, Celson, Sandra, Ana Divair, Maria Salvador. O Evangelho de hoje, Veroni, ele diz assim, para a gente ser prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Por que é que será que Jesus diz isso, Giovana? Por que é que será que Jesus diz isso, Irmã Terezinha? Com certeza, porque Ele quer abrir os nossos olhos, preparar nosso coração. Vanivera, Margaret, Bel, Beth, Gerson, Silete, para aquelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso, Denise, Maria Salvador, Luciane, vamos com o nosso coração sempre aberto, estar atentos a esta presença de Deus. Alessandra, rezo por você, Ina, por você também. Fernanda, seja muito bem-vinda. Fernanda, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. E então agora, vamos pedir a ação de Deus sobre nós. Vamos pedir agora a ação do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Fernanda, vamos pedir esta força que vem do alto, que nos ergue, que sempre nos mantém firme. E vamos pedir que Deus sempre olhe muito por cada um de nós. Ali onde você está, na sua casa, fazendo o que você está fazendo, Gislaine. Se você quiser, reze junto comigo. Se não, apenas escute, Roberto. Apenas escute e vá colocando no seu coração esta oração, Fátima. Esta oração que nos dá força, nos dá coragem, abre os nossos caminhos, mostra que a nossa vida pode ser sempre diferente, melhor, sempre com um sabor a mais de felicidade e de realização. Rezamos dizendo assim: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E ao rezar e pedir, clamar, Espírito Santo, Marlice e Vanilda sobre nós, sobre a nossa casa, Fernanda. Nós queremos, se você puder, nós queremos Marlene, Osnim, Evandro, Carol, se você puder, ali onde você está, Cecília, vamos fazer o sinal da Santa Cruz. E ao fazer o sinal da Santa Cruz, mais uma vez, Maicon, eu quero te motivar, Lourdes, Clarice Colblanco, Graciela, Sandra, Carmen, seja bem-vinda. Eu quero te motivar a fazer esse sinal da Santa Cruz com um sentido bastante bonito. Antes de fazê-lo, Ana Paula, Marilda, eu gostaria que você trouxesse no seu coração, primeiramente, Helena, Letícia, gostaria que você trouxesse no seu coração todas aquelas pessoas que você gostaria que Deus olhasse hoje um pouquinho mais de perto. Traz no seu coração todas aquelas pessoas que precisam da sua oração. Isolete, reza por você, você que hoje se despede do seu irmão Adolfo. Louvo, agradeço a Deus pela vida dele. Receba meu abraço também, tá, Isolete? Traz no seu coração agora, Neuza. Traz no seu coração, Ana Leoni, Francisca. Todas aquelas pessoas, todas aquelas situações que você gostaria que Deus olhasse com mais atenção. Pode ser pedido, pode ser agradecimento, Maria Estela, Lu,
pode ser algo lá no teu trabalho. Traz ao seu coração. Vamos colocar diante de Deus, Terezinha, Giane, vamos colocar diante de Deus, Hilde, tudo aquilo que nós queremos que Deus olhe, Sildete, com atenção, com cuidado, com ternura. Porque o sinal da Santa Cruz, além de ser o sinal do cristão, é aquele sinal de intercessão, é aquele sinal de bênção, é aquele sinal de proteção. E Megan, Roseli, Joel, Josi, Francisca. Então agora, com tudo isso no seu coração, Georgina, Adri, vamos fazer o sinal da Santa Cruz, marcando o nosso corpo com esta proteção, com esta bênção, com esse cuidado, com essa intercessão. Diga junto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo a você, desejo tudo aquilo que você tem no seu coração, para o seu trabalho, para a sua família. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Leila, Silvana, Lourdes, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que hoje, mais uma vez, concede a você o dom de abrir os seus olhos, Fernanda. Bendito, né? E Fernanda rezando, né? Pela tua irmã, pela Patrícia, já colocando em oração, tá, Fernanda? Bendito seja Deus que hoje permite que o seu coração esteja batendo. E não batendo por bater, mas porque precisa conduzir a tua vida. Bendito seja Deus que hoje permitiu que você acordasse. Talvez tens, né, tantas coisas para fazer, né? Edson rezando pela sua família, pelo seu sogro. Talvez você tenha tantas coisas para fazer. Algumas coisas boas, talvez algumas que são desafiadoras. Talvez você vê o trabalho quase te sufocando. Mas olha só, você está acordado, você está vivo. E isso é uma bênção muito grande para nós. Inspirado por Santa Paulina, hoje na qual nós acordamos, hoje é o dia de Santa Paulina, eu quero chegar até tua casa com esta bênção, com esta oração. Por isso, Patrícia, Marcelo, um grande abraço a vocês, as crianças. E quero então aqui compartilhar com vocês o evangelho de hoje, que é muito bonito e que vai nos ensinar coisas maravilhosas. Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 23. Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 23. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levado diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante dele e diante das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão,
O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos a graça aqui, Márcia, né? Você que está ali, né? No Rio de Janeiro, rezando. E eu rezo por você, Márcia, pela sua casa, pela sua família. Veja só, Maria Lúcia. Veja só esta palavra de Deus, Sir Martins, por nós, Arcedina, pela nossa vida. É uma palavra de Deus que nos enche de motivação. É uma palavra de Deus que hoje nós olhamos ela, Laís, Alisson, Marilde, Gorete. Nós olhamos, Deus te abençoe, Gorete. Nós olhamos hoje esta palavra de Deus com os olhos do próprio Deus. Por que será que hoje Jesus ele pede para a gente viver a vida com prudência? Por que será que hoje Jesus pede para a gente ser esperto como as serpentes, ter um coração dócil como as pombas? É porque Jesus, é porque Deus sabe aquilo que está ao nosso redor. Sabe, Deus, Ele te conhece muito bem. Eu digo assim que Deus, Ele é especialista no teu coração. E Ele sempre, sempre, sempre vai estar muito pertinho de você. Deus sabe o que se passa na sua vida. Deus sabe o que se passa na sua família. Deus sabe o que se passa no seu trabalho. Deus sabe o que se passa com os teus amigos. E aí que vem uma coisa muito bonita, né? Quando Deus pede para você perseverar até o fim. Aí eu quero trazer mais uma vez a história de Santa Paulina, que valeria a pena você conhecer e ter no seu coração, né? Veja, quando Deus pede para você, Denise, perseverar até o fim, nós logo vamos perceber, né, seu Valmor, logo nós vamos perceber coisas lindas que nós devemos colocar muito no nosso coração. Santa Paulina que, diante de maldades, porque Santa Paulina, na sua imensa bondade, ela foi uma pessoa muito boa, uma pessoa muito, muito, muito boa mesmo, sabe? Cuidava dos próximos, sem segunda intenção, sem interesses. Eu digo aqui, né, que Santa Paulina ela é a padroeira de todos aqueles que se tratam contra o câncer, né? Contra doenças terminais. Santa Paulina, ela foi muito injustiçada. Teve pessoas mesmo de dentro do seu convento, pessoas próximas a ela que foram aos poucos, sabe, querendo puxar o tapete dela, Milena. Sabe, Terezinha, pessoas que foram muitas vezes assim, ó, foram muito cruéis com ela. E aí a gente aprende uma coisa muito bonita com Santa Paulina, quando ela diz assim: não desanimeis, Tatiana, mesmo quando venham ventos contrários. Não desanimeis, mesmo quando venham ventos contrários. E aí hoje nós olhamos para a palavra de Deus. E Jesus diz assim, Maria Zulmira, né? Rezando por você. E aí Jesus diz assim, né? Persevera até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Rosicléia, Vital, que Deus te abençoe, Vital. Espero que você esteja bem, Vital. Um grande abraço. Sabe, Silvana, por que que hoje, Ina, nós olhamos para esse testemunho tão bonito? Porque Jesus diz assim: ei, você não pode ser ingênuo, né? Luiz Alfredo, hoje nós olhamos aqui, e hoje, né? Hoje nós vemos aqui Jesus dizendo assim,
que você não pode ser ingênuo. E a gente precisa entender um pouquinho, né? Por que que Jesus diz que você não pode ser ingênuo? A ingenuidade não pode ser uma característica tua, de uma pessoa madura. Alice, Renato, um abraço a vocês. Jesus diz para você não ser ingênuo, ou seja, o que é ser uma pessoa ingênua? É aquela pessoa que não vê, que não percebe, às vezes, as maldades do mundo. O que é uma pessoa ingênua? É uma pessoa ingênua que não se liga ao que está acontecendo ao seu redor. Veja, hoje Jesus pede para você ser uma pessoa madura. Né? Hoje Jesus pede para você ser uma pessoa madura. Porque quando a gente é uma pessoa madura, a gente acaba não caindo nas ciladas do mundo. Quando a gente é uma pessoa madura, a gente acaba percebendo que muitas pessoas, elas são falsas. Me perdoe até dizer isso aqui, mas muitas pessoas são falsas. Muitas pessoas olham somente para o seu próprio umbigo. Muitas pessoas, às vezes, né, nos seus pequenos grupinhos, é somente eles, sabe? E aí, Angelita, hoje nós vemos, né, Antônia? Hoje nós vemos uma coisa muito bonita. Jesus dizendo para a gente ser prudente e para a gente ser dócil também. O discípulo de Jesus tem que ser puro. Sabe, Rúbia? Sabe, Cleusa? Né? Ao invés de ser ingênuo, eu gostaria que você fosse puro de coração. Puro de coração, sabe, Bê? Tem uma diferença muito grande, né? Sabe, Rosane? Tem uma diferença muito grande quando a gente é puro de coração, mas a gente não é ingênuo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser puro, mas não confunda nunca pureza com ingenuidade, né? Nunca confunda, né? Nunca confunda ingenuidade, né? Nunca confunda ingenuidade com pureza. Nós precisamos, sabe? Nós precisamos ter nosso coração bom, nós precisamos ter um coração tranquilo, nós precisamos ter um coração, sabe assim, ó, que olhe o bem, mas jamais nós devemos ter um coração maldoso, cheio de raiva, cheio de rancor. Sabe, Sheila, nós vemos hoje, infelizmente, muitas pessoas que elas foram perdendo noção do ridículo, perderam noção das maldades do mundo. Muitas pessoas hoje, elas perderam noção do que é ser puro de coração. E aí hoje, né? Hoje nós olhamos para este grande testemunho e aí nós vamos ver uma coisa muito bonita. Nós vamos ver uma coisa muito bonita, porque Jesus pede para a gente ser esperto, estar ligado como a serpente, né? A cobra, né? A serpente, ela sempre está muito atenta ao que está acontecendo ao seu redor, sabe, Serli? E atenta ao que está acontecendo ao seu redor, ela inclusive, Cristiana, ela, Angelita, ela inclusive, né, ela consegue fugir das armadilhas, dos perigos que a vida coloca. E assim também deve ser a nossa vida. Quando Jesus diz hoje, né, que a gente precisa ter esta atenção, é justamente por isso, porque o mundo, né, o mundo ele tem as suas pessoas complicadas. Não podemos mais caminhar nesse mundo com ingenuidade, porque temos nossas necessidades, nossas carências. Veja, nós precisamos, sabe, Nilda, nós precisamos caminhar neste mundo com prudência e com cuidado. O próprio Jesus hoje, ele diz assim: cuidado com os lobos ferozes. Cuidado com os lobos ferozes. Hoje Jesus diz aqui: cuidado com aquelas pessoas que pela frente são uma coisa e por trás são outra, Elisa. Hoje Jesus nos lembra que cuidado, né? Cuidado com os falsos brilhantes. Hoje Jesus diz aqui: cuidado, né? Cuidado com aqueles que às vezes
aparentam ser uma coisa e não são. Cuidado com os lobos ferozes, diz nosso Senhor Jesus Cristo hoje. E aí, Jesus quer resgatar, sim, a pureza do teu coração. O que é que Jesus diz quando ele fala de pureza do teu coração? O que é que será que Jesus quer dizer com isso, com mansidão, né? A mansidão das pombas Maria de Lourdes. É justamente isso. Sabe, que você faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Que você trate as outras pessoas como você gostaria que você fosse tratado, sabe? Que você não vivesse a sua vida de um modo imprudente, de um modo arriscado, de um modo perigoso. Que você, sabe, aprenda a conduzir o seu caminho no meio de todos os desafios que nós temos, porque a vida tem desafios. Então, sempre com os seus olhos bastante abertos. Aqui eu vou falar algo, sabe, Dorilda, Maria Lúcia, que talvez eu nem deveria de falar, mas nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem sempre os atalhos da vida são os mais seguros, nem sempre o caminho mais curto é o caminho que te leva à felicidade. Você sabe muito bem que nada cai pronto do céu, você sabe muito bem que as coisas devem ser sempre muito lutadas, bem trabalhadas. Então, cuidado, né? Cuidado com os lobos, cuidado com os falsos brilhantes, cuidado com aquelas situações que não te fazem bem. Cuidado com tudo isso. E acima de tudo, vamos procurar viver bem a nossa vida. Acima de tudo, vamos ter um coração bom, coração dócil, né? Ser bom, sim, mas não ser bobo, sabe? Ser bom, sim. Devemos ser bons, devemos ser prestativos, devemos ser cuidadosos, sim. Mas não podemos ser bobos, não podemos deixar nos enganar, não podemos deixar nos levar por situações que não irão fazer bem para nós e para a nossa vida. Então, acima de tudo hoje, aprendamos com o testemunho de Jesus no Evangelho, porque se Deus colocou neste mundo, Deus sabe que neste mundo também tem os seus perigos, mas Ele diz assim, quem perseverar até o fim será salvo. Jesus diz hoje no seu Evangelho, não se preocupe muito com as palavras, porque o Espírito do Senhor estará sempre em vosso coração. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, sempre estará muito forte no nosso coração, nos dando sustento, nos dando cuidado, olhando para a nossa vida. Então, só cuide, né? Aonde você está caminhando. Cuide só, né? Com quem você também confia. Cuide, né? Porque tem muitas pessoas por aí que, infelizmente, elas não estão tão interessadas na nossa felicidade, no nosso cuidado. Esse, quem sabe, são os lobos ferozes que Jesus fala no Evangelho de hoje. O cuidado, a prudência das serpentes nos ensina a dar um passo de cada vez, olhar onde nós estamos pisando, né? A mansidão das pombas que Jesus hoje aqui menciona é a pureza do teu coração. É o teu coração que deve ser bom, tranquilo e sereno. Olhemos hoje também para Santa Paulina, né? Olhemos hoje para Santa Paulina, que nos ensina a perseverar, a não desanimar, mesmo que venham ventos contrários. Mesmo que venham ventos contrários, não vou desanimar, vou continuar perseverando, Mônica, Ivone, e é assim que a nossa vida sempre vai dando certo. E se não for pedir demais para você, tá? Se você conhece uma pessoa que se trata do câncer, né? Hoje reze por ela, peça a intercessão de Santa Paulina por esta pessoa, porque Santa Paulina é, né, a intercessora de todos aqueles que lutam diante dessa doença, e a gente sabe que não é uma doença fácil. Então, se você conhece alguém, né, se você conhece alguém que luta, né, Cláudia, né, inclusive, né, que luta contra o câncer, mande uma mensagem para essa pessoa, ou reze por esta pessoa. E Deus saberá, pela intercessão de Santa Paulina, como chegar nela através da sua oração. E para finalizar, então, vamos agora pedir a bênção
por intercessão de Santo Antônio também, sobre nós, sobre a nossa casa. Lembrando que na segunda-feira, 7 horas da manhã, aqui novamente nos encontramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Nos encontramos na segunda-feira e sempre rezando por você.